um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor. Basta olhar ao seu redor e ver que muitos torcem por você, não sabem mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginamos situações, criamos tantas fantasias que depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução. Deixa a saudade invadir seu coração. Escuta, enxergue e sinta, você tem sido o alvo de toda a atenção. Acorda pra vida, levanta a cabeça, começa de novo, e nunca se esqueça, ninguém é perfeito não, viu? O amor só acontece, sabe quando? Se a verdade aparece, e a gente se compadece. Se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor de Deus. Basta olhar ao seu redor e ver que muitos torcem por você, não sabem mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginamos situações, criamos tantas fantasias que depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução. Deixa a saudade invadir seu coração. Escuta, enxergue e sinta, você tem sido o alvo de toda a atenção. Acorda pra vida, irmão, levanta a cabeça, começa de novo, e nunca se esqueça, ninguém é perfeito não, o amor só acontece se a verdade aparece, e a gente se compadece. Galera, você. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Uma satisfação imensa, não só minha, mas de toda uma equipe linda, maravilhosa que faz esse programa acontecer. Cinegrafistas, diretor, produtor, os músicos, iluminadores, o pessoal do áudio. É uma galera muito bacana que toda terça-feira tem a honra, o prazer, o delicioso prazer no Espírito de Deus de levar você uma proposta como essa. Alguém tropeçou aí e foi aquele fofinho ali. Eu sei que foi ele. Que ele, ao saltar do palco, ele... Mas tudo bem, acontece. Acontece lá em casa, direto isso aí. Bom, como eu estava dizendo, é um prazer enorme para nós, tá ok? Poder levar esse programa, essa proposta linda para você. De não pecar por um dia. Ô, Tunga, mas só um dia? Você sabe que na pedagogia do PHN, na proposta, na inspiração do PHN, nessa disciplina PHN, nós entendemos que o dia de ontem não existe mais. O dia de amanhã não está pronto ainda. Então eu só tenho de fato o dia que se chama hoje. E no dia que se chama hoje eu tenho um propósito. Por hoje eu não vou pecar. Eu vou lutar, vou sangrar, vou suar, eu vou chorar, mas eu não vou pecar. E se eu pecar, eu tenho um sacramento que a minha igreja católica, apostólica, romana me oferece, que é o sacramento da reconciliação. É o confessionário, é o padre. Aí eu vou lá, conto tudo, zero, e começo tudo de novo. Então essa é a metodologia, a pedagogia, inspiração, espiritualidade PHN, que há 18 anos estamos levando para você aí na sua casa, tá legal? Então Deus o abençoe, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco. E eu não estou sozinho não, mais uma vez quero apresentar essa banda maravilhosa. Hoje nos teclados, ele, que não tem medo de avião, voa até sem asa, ele, o nosso querido Julie Andrews. Boa noite, Julie Andrews, beleza?
Tranquilo, bacana. No violão hoje ela, minha irmãzinha de comunidade, linda, maravilhosa, cheirosa, Luciana Cita. Muito obrigado por você ter nos levado lá em Corumbá, né? Lá com a Kerlane, lá de Maria, aquela obra maravilhosa. Aliás, um grande abraço a todos vocês aí de Corumbá, onde nós estivemos semana passada. Foi lindo, foi maravilhoso, foi fantástico. O pessoal da Bolívia que estava lá, o pessoal do Paraguai que estavam lá conosco, foi maravilhoso. Um grande saludo, um beijo em seu coração, que estuve com nós allá. Foi uma noite maravilhosa, fantástica, cantando, predicando a palavra de Deus a todos os hermanos de língua hispana. Deus abençoe todos vocês. Foi maravilhoso, foi lindo. E também pudemos dar de presente àquela comunidade esse show que de estar tão longe, a gente pôde visitar vocês. Beijo no coração de vocês. Aqui na guitarra, ele que veio de Belo Horizonte, era do Eros Biondino, agora é nosso aqui, tá legal? Eros, muito obrigado por você ter liberado o Helder para nós aqui, gente boa na guitarra. No baixo, ele, Everton, mais conhecido como Evandro aqui para nós, tá legal? Mas o nome correto é Everton, lá de São José dos Campos. Na bateria, ele, já tem apelido aqui não? Não tem apelido? Então, amanhã? Camarada, mas o nome verdadeiro é Amaro. Ele é Amaro demais por todos nós, tá bom? E aqui no saxofone, aliás, não somente um, porém 2 saxofones, tá legal? Ele, Fabinho, pai, marido, gente boa demais. E não estou sozinho, comigo ele, o homem, o Sansão, que mesmo perdendo os cabelos, continua com a mesma força. Tiba, boa noite, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Obrigado, Dunga. Estamos aí na parada, a gente vai falar de um assunto bacana também, entrar na sexualidade, na castidade, também sobre jovens sarados, que não significa o jovem com essa força toda, marombado, mas é um outro tipo de maromba sarado, da alma. Curado, de né? Cura de Deus. Restaurado. É isso aí. E por que não também que cuida também do físico, que entende que o templo do Espírito Santo merece de cuidados, né? E cuida Mas de tudo. Esse sarado é completo, né? Exatamente. Bem-vindo, estava com saudade de você, cara. Uma semana é muito tempo sem se ver. Pois é, isso eu te vi hoje, Sem né? nos ver, sem se ver, não, sem nos ver, A gente se viu hoje, mas foi muito rápido. Foi muito rápido, foi um pau dele, bom, tchau, né? Como é que está o nosso encontro, gente do bem, em defesa da vida, em 31 de outubro, 1º de novembro. 31 de outubro, 1º de novembro, nós temos encontro marcado aqui, gente do bem, juntos pela vida. Vem para cá se unir a nós nessa causa tão necessária e tão bonita, que é a defesa da vida humana, a vida do nascituro. Eu fiquei de trazer aqui, o Tônio, do Comunidade Jesus Menino, me presenteou hoje, né? Ele nem sabia que era o meu aniversário, né? Inclusive é meu aniversário, está falando, parabéns para mim, Deus me abençoe, me ilumine. Meu querido amigo Tiba. Amém, obrigado. Quantos aninhos? 34. Novo. Não, estou uma criança. Uma criança, bebê. E aí ele trouxe para mim um joguinho que eu vou trazer, porque eu não tive em casa, estou vindo direto da comemoração para cá, né? Que beleza. E eu vou trazer aqui os moldes das crianças, desde 12 semanas de gestação até 7 meses. Legal. Eu vou trazer os moldes aqui, vou deixar aqui. Traga semana que vem, por favor. Já semana que vem, com uma grande providência, uma imagem de Santa Giana Beretta, que é a padroeira da defesa da vida, das mães, né, em situação complicada. Então, ela é a padroeira também, tem essa imagem. E tudo isso coincidiu com o dia de hoje e com o acampamento que está no coração da gente, né, Dunga? No seu, verdade, no meu também. Verdade. Eu Juntos pela Vida. 31 de outubro e 1º de novembro. Vamos fazer presença aqui na Canção Nova. Venha do seu grupo pastoral familiar, você que tem um desejo no coração de defender essa causa, a vida humana, principalmente do nascituro. Faça a sua excursão, coloque o seu ônibus, o seu carro e venha para cá. Maravilha, Tiba. É isso aí. Atenda esse nosso convite, porque todos nós devemos ser defensores da vida. Afinal de contas, nós tivemos o direito de nascer, né? Quem é a favor do aborto só pode ser a favor do aborto porque um dia não lhe negaram o direito de nascer. Então, você hoje só defende essa tese, que na minha opinião é esdrúxula, né? E imbecil, mas você que defende essa tese de uma maneira assim, que vai causando estrago por onde
passa sem critério nenhum, generalizando isso, apenas defende o aborto. Não é assim, não. Mas você que hoje levanta essa bandeira, você só tem condições de levantar essa bandeira, que é a favor do aborto, porque você está vivo. Porque se você fosse abortado, você não poderia levantar nenhuma bandeira nem outra. Então vamos dar os direitos, a vida a todos. Deixai vir a mim as criancinhas, tá bom? Se você não tem condições de cuidar, de criar, tem quem cuida, tá bom? O programa de hoje, gente, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico, fabuloso. Sabe por quê? Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu minimizado? Você já teve um preconceito com você mesmo? Você já teve a sua autoestima muito baixa? Então, o que fazer? Né? Isso por causa de família, por causa de raça, por causa de nível social, não sei. Você se sentiu pequeno e hoje você cresceu, você ainda traz esse trauma, você acha que você não é ninguém. Então, o testemunho de hoje é de uma pessoa, de uma mulher, né, que sofreu muito com isso, que se sentiu a última das últimas, e teve um motivo para isso também. Mas Deus entrou, Deus deu aquele toque, e hoje ela não apenas se ama, mas testemunha esse amor e leva esse amor a muitas pessoas. Então, como você pode sair dessa noia que você se encontra hoje? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Sai dessa e o programa vai te ajudar a sair dessa, tá legal? Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham e vem para cá, tá pronto o groove? Capricha aí, porque ela é muito gente boa, né? E representa hoje uma nação de jovens sarados. Ela vem lá de Diadema, lá da região do ABCD. Porque tem o D também, tá legal? Vem pra cá pra contar a sua história, Maria Valcilene. Vem pra cá, querida. Maravilha, de quem é esse tema aí? Everton. É do Everton? Ô, Everton. Ó, como é que é? Como é que é? Rapaz, mas eu pensei que fosse o Fabinho que estivesse tocando. É mesmo? Ainda tem aquele... Peraí, não, toca isso aí e toca a gaita para eu ver. Vai, primeiro o trompete, vai. Como é que é o nome daquele negocinho que bota aqui? A surdina. Surdina, Trompete com surdina. E a gaita? Na gaita você gaita, agora gaita. Então tá bom. Então, não era outro que imitava gaita, agora não vou lembrar. Não era você, não. Mas tá bom, gente. Gente, boa noite, Maria Valcilene. Tudo bem? Pois é, tudo jóia, graças a Deus. Do Diadema. É isso aí. Então hoje ABC vamos colocar Paulista. o D naquela região. Isso aí. Então é mais ABC, é ABCD. Muito obrigada. Anos e anos sem o D, agora fico muito mais Então feliz. você aí de Diadema, hoje é a redenção. Não é mais região do ABC, região do ABCD. Tem que botar um Diadema aí também, tá bom? Beijão para vocês aí. Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de a gente começar a conversar, manda um abraço pro seu povo lá, que com certeza está te claro. vendo. Então, peraí, cada lista, todo ABC, né, Jovens Sarados obrigatoriamente, minha família, claro, e todos os 50 que eu não vou poder falar. 50... Um beijo para vocês. Pessoas. O grupo de lá tem 50 pessoas? Ou... Tem um pouco mais, né, mas o que pediram um beijo foram 50, mas como o programa é curto... Beleza, gente. Um abraço mesmo. E para esse movimento maravilhoso dos Jovens Sarados. Um abraço para o Padre Edmilson, que iniciou, né, esse movimento, que aqui na Canção Nova já tem data também, já tem encontro dos Jovens Sarados. É muito legal. Bom, chamo você de Maria ou de Valcilene? Você pode me chamar de Val. De Val? Então vamos lá. Val. Bom, vamos contar a sua história. Eu achei muito legal quando o pessoal da produção me colocou, porque fala um pouco sobre esse sentimento que muitas pessoas trazem em si, né? Trazem consigo, e muitas vezes no externo, e ficam sofrendo com isso, que é o sentimento da rejeição, da baixa autoestima, e não foram muitas vezes, ao longo desses 17 anos, que passaram por aqui pessoas que venceram essa barreira, né? Então, para nós é muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que falam baixo, que não cumprimentam as pessoas,
que ficam meio que escondidinhas. E não é simplesmente uma timidez, é que a pessoa não se descobriu ainda e ela não vive, na verdade, né? Ela fica naquela... Ela prefere estar na penumbra, digamos assim, eternamente no anonimato, né? Mas você saiu disso e hoje, inclusive, evangeliza. Vamos começar a contar a sua história. Quando é que você começou a detectar que você sofria essa pressão interna que você mesmo colocava sobre você? Então, na verdade, era criança, então eu me dei conta, na minha infância, demora um tempo, né, para você se dar conta das coisas quando criança. Então, quando a gente é pequeno, a gente se dá conta que o amigo, né, do lado tem um carrinho e você não tem. Então, você dá conta que você é o quê? Pobre, né? Então, eu comecei a me dar conta que eu era pobre, sim, meus pais eram muito humildes, né, vieram do Nordeste, meu pai do Ceará, minha mãe da Paraíba. Então, eles vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor. E, preocupados com essa vida melhor, eles estavam ocupados em trabalhar, em sustentar a família. A demonstração de afeto do meu pai era de sustentar a casa e da minha mãe de fazê-la funcionar. Só que a parte do demonstrar amor, eu não recebia. Para eles até poderiam demonstrar diante desses fatos. Ou né? seja, seu pai, ao prover as coisas para sua casa, sua mãe, a fazer a casa funcionar, para eles estavam demonstrando Exatamente. amor. O que não é errado, porque também é, né? Mas eu sou filha, né? Eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. E para eles era tudo muito natural. Eu sou a caçula, então eles já haviam sofrido as mesmas coisas, então de repente estavam calejados. De repente, eu sou muito dramática, né? Então, para mim, era muito doloroso, por exemplo, eu chegar, abraçar meu pai e ele me jogar na parede, né? Ele me jogar para longe. Eu me sentia muito rejeitada, então comecei a me dar conta quando eu era carinhosa e recebia violência verbal em troca. Eu cansava de diariamente, né, ajudar meu pai no bar que ele cuidava, de cuidar dos bêbados, de servir, né, as bebidas todas. Fechar o bar, porque meu pai bebia muito, ia dormir, né, vomitando sangue algumas noites. Né? Então, era muito doloroso eu, como criança, ver isso com 7, 8 anos de idade, ter que fechar um bar, ver meu pai com problemas de bebida, meu tio com problemas de bebida também, eu indo com a minha mãe de bar em bar, procurando meu tio, porque ele estava desaparecido. E aí eu me dei conta, vendo tudo isso, minha vida não é normal. Né? Eu via a vida dos meus amigos e não era assim. E, para piorar, eu era muito esquisita, né? Porque minha mãe estava muito ocupada com as coisas. Então, rapaz, eu tomava pouco banho, vou te falar, viu? Eu tomava banho muito errado, não lavava meu cabelo, né? Era um pouco porca, digamos assim. Então, eu ia para a escola, tinha só uma roupa, porque a gente era muito simples, então as roupas eram todas trocadas. Você deve ter irmãos, deve ter passado por isso. Então, eu era parecendo um Teletubbies mesmo, né? Porque eu andava ou de roxo, de verde, né? Era um negócio meio bagunçado. E vendo as crianças bem arrumadas. Eram simples também, mas tinha uma atenção maior dos pais. E eu não. Meu cabelo todo tinha salgadinho no cabelo, na roupa. Era muito desleixada, porque ninguém olhava. Meus pais estavam muito ocupados. E eu via que eu era diferente, de alguma forma. E, de repente, quando eu começo a ir para a escola, depois com 8, fui com 7, fui com 8, quando eu começo a conviver com as crianças e descubro a realidade da casa, que os pais conversam com eles, que eles recebem abraços, que eu vejo os via buscando na escola e dando abraços, eu não tinha isso. Eu não era abraçada, não era beijada, eu não era cuidada, né? Para eles, de fato, eles me cuidavam, mas para mim não, eu precisava de algo mais. E achava que algo tinha errado comigo. Porque se todos tinham, eu não tinha, então o erro é meu. E aí eu comecei a pensar, eu era criança, como eu podia me dar conta disso? Eu lembro que eu rezava, minha mãe sempre foi católica, me levava para a igreja, eu tinha essa consciência de Deus, e as minhas orações eram que meu pai parasse de beber, meu tio parasse de beber, que eu parasse de tentar brigar com meu irmão, e que, de alguma forma, eu fosse amada naquela casa. Era essa a minha oração, e eu era pequena, né? Então, isso não era normal para mim. Em resumo, é isso. Foi quando eu me dei conta de que eu precisava de amor. Hoje eu vejo que eu tinha tanta ausência disso que gritava em mim. Então, eu precisava demonstrar amor. Então, se eu não conseguia
ter retorno na minha casa, onde eu ia? Na escola. Então, eu era muito introspectiva, eu era a melhor aluna, eu era melhor em tudo. Isso não me ajudava, né? Porque eu era CDF, nerd, esquisita. Fizeram uma corrente humana para me derrubar no intervalo. O bullying era pesado. Entrava em ação. Agora, deixa eu fazer uma paradinha aqui. Ô, Tiba, a carência, a palavra, ela se explica, né? Carece, né? Falta. Ela pode vir de uma coisa que não tem fundamento, ou seja, por que você é carente? Você tem tudo, mas quando a carência é porque realmente não se tem, ela é uma carência verdadeira, né? Ou seja, carece, falta. A gente conhece muita gente. E isso vai abrindo janelas dentro da gente que vão ficando meio... Vai dar aquela sensação de vazio. É uma coisa assim meio... Como é que eu posso explicar? O que eu estou sentindo agora ao ver a Val dizendo isso? Falta, chega a ser comum na vida de muitas pessoas isso. Claro que a gente vai escutar a Val dizendo como é que ela saiu de tudo isso, porque, inclusive, existem 2 conversões na vida dela, né? A primeira e a segunda. Mas você conhece, na condição de missionário, muita gente assim? Não, eu estava lembrando, ela estava contando, eu estava lembrando de um caso de uma senhora que eu atendi, e ela justamente o drama dela era o seguinte: meu filho me rejeitou, meu filho não quer saber mais de mim, e já era uma senhora essa mulher. E ela falava assim, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, eu tinha um monte de coisa para fazer, para dar comida para ela, para dar a casa que ela morava, falando dessa filha. E aí, aquela mulher, aquela mãe, não conseguia entender que aquele filho, muito mais do que a casa, a comida, que era a obrigação do pai e a mãe fazer, trabalhar e conquistar, era um alimento afetivo. Entendeu? O Dr. Delamare é um médico muito conhecido, que ele escreveu aquele A Vida do Bebê, ele é um livro que nossas mães, pais conhecem. Ele é um homem muito especializado na vida da criança. Ele fala que a vida da criança, o amor afetivo, até os 2, 3 anos, ele é tão essencial quanto o alimento. Então, é saúde, a afetividade é saúde física até para a criança, saúde emocional que também se transforma em saúde física. Então, como é que é sério? Aí eu conversava com essa mãe e falava assim, mãe, eu sei que você tinha que fazer tudo isso, mas a cabeça da criança, ela não entende isso. Meu pai está fazendo isso porque ele me ama, ele está indo trabalhar, ele está se ausentando para... A cabeça da criança é o seguinte, o que eu preciso agora é de afeto, é de atenção, é de cuidado. Isso é alimento, muito mais essencial do que qualquer outra coisa. Você foi pobre pra caramba, não foi? Na sua infância? Não, para eu ser pobre, você meu tinha pai que melhorar tinha que muito melhorar muito ainda. Entendeu? E é muito comum você ouvir testemunhos como o seu, Duna, de pessoas que não teve nada, assim, materialmente falando, mas que foram pessoas muito resolvidas com a sua história. Porque não faltou o essencial, que é o amor. Não faltou o essencial, que é o amor. Muitos pais não entendem que o afeto, o carinho, o toque físico, ele é mais necessário na fase da criança do que o próprio alimento físico. Portanto, que a criança recebe. Abraçar, portanto, beijar, olhar no olho, né? Chamar para sentar no colo, dar essa atenção que muitas vezes você acha que não é tão necessário. Continue fazendo isso, faça isso. Aliás, afeição, afetividade, afeiçoar-se, vem da mesma radical, que quer dizer ter a capacidade de dar feições a, ou ter a capacidade de ter feições de. A gente se parece com os nossos pais. Muitas vezes, quando a gente não recebe, a gente não consegue dar. Há um momento que há uma virada de chave, no caso, a conversão. Mas, provavelmente, o seu pai e sua mãe, vindo do Nordeste, né, com toda aquela luta de alguém que migra, né, de uma região para outra, e precisavam vencer na vida em São Paulo, né, numa região que, naquela época, Diadema, o ABC em si, alguns anos atrás, ainda estava acontecendo tudo aquilo lá, mas você foi sobrevivendo a tudo isso, foi crescendo assim. O que isso
agravou na tua vida, né? Por exemplo, que tipo de experiências ruins você atribui ter vivido por causa dessa ausência, por causa dos bullying, por causa da baixa estima? Por que você atribui? Quais foram os prejuízos? Todos os possíveis e inimagináveis, né? Porque eu cresci na minha casa aos gritos, aos berros. Sua burra, não é assim que faz. Sua burra fecha a porta, sua burra isso, sua burra aquilo. Eu cresci achando que eu era burra mesmo, né? Então, acho que por isso, para provar, eu era muito inteligente na sala. Porque, não era tão burra assim, né? E por ser pobre, né, durante muito tempo, então eu vivia pedindo fiado nos lugares, e, né, meu pai, não volta se você não conseguir, e aí eu tinha que me esforçar, eu precisava daquilo, né? E chegando na escola, por não ter esse amor, né, de alguma forma recebido dentro da minha casa, toda essa realidade de bebida que também não é fácil, a pobreza que também é encarada de uma outra forma. Se você tem um amor, mas se não é mais um peso nas tuas costas. Então, se eu via que eu não era amada dentro da minha casa, eu me esforçava para ser amada fora dela. Então, eu buscava por aprovação a todo momento, em todos os lugares. Por isso que eu tinha que tirar as melhores notas na escola. E eu não me importava com o bullying, na verdade. Eu era esquisita, óbvio, quem não é na adolescência, né? Fui crescendo na minha adolescência sendo monocelha, magricela, né? Eu tinha todos os motivos para ser bullyingada, né? Isso não existe, mas é verdade. Tinha todos os motivos. Entrando, né, quase que saindo na adolescência, porque acredito eu que por ter sofrido de alguma forma, a gente amadurece muito rápido. Quer crescer, na verdade. Acho que a vontade de crescer é muito grande. Então, a partir dos 13 anos, eu tinha feito o meu crisma já. Sempre gostei de ir na igreja e tudo mais. Fiz o meu crisma e meus irmãos descobriram uma paróquia perto da minha casa e que entregava comida para moradores de rua. Então, chegando lá, eles me chamaram e eu não tinha contato com os meus irmãos, eu não conversava com eles, porque eu não tinha só 2 pais, eu tinha 5, porque todos eles tinham que mandar em mim, né? E no caminho, era um caminho de carro de 15, 20 minutos, era em silêncio. Eu era totalmente introspectiva dentro da minha casa e fora dela, eu só era na escola. Isso para os professores, para os alunos eu era fechada também. Batia nos moleques, eu era meio João assim mesmo, porque eu queria me defender, eu precisava, já que na minha casa não podia. Então, eu era violenta fora de casa. E, quando eu cheguei nessa igreja, me chamaram para entregar comida também. Eu não sabia, eu fui, porque eu sentia aquilo como obrigação. Chegando lá, eu vi aqueles moradores. Muitos, era 1h e eles comendo aquela comida com muita voracidade, e aí eles falavam, olha, desculpa, é que eu não comi nada o dia inteiro. Vendo aquela situação, Nunga, eu percebi que eu não sofria tanto assim, que eu não me sentia amada, não. Eu não me achava bonita nem um pouco, porque eu era muito esquisita fisicamente, digamos assim. As roupas também não ajudavam, aquela calça ali, tipo, no peito, sabe? A calça apertada, sapato tudo remendado, sabe? E, para um detalhe a mais, né? Meus pais não me davam presentes, porque não tinham condições. Então, não tinha bolo de aniversário. Eu não tinha parabéns para mim, não cantavam parabéns, né? Era um dia normal. Então, eu esperava que, de alguma forma, eu recebesse um abraço gostoso. Não, né? Minha mãe me dava um abraço e só, meus irmãos, parabéns aí, que não sei o quê. E pronto. Não tinha motivos para me sentir querida mesmo. E, no grupo, eu percebi que eu não podia reclamar. Na verdade, eu aceitei a vida de uma forma meio torta, mas não fiquei revoltada. Não havia mais revolta. Você se adaptou. Tipo camaleão, me adaptei à situação. Então, eu percebi, minha família não é perfeita, eles não me amam, amém, mas Deus, de alguma forma, me ama. Eu fui descobrindo. A minha primeira música de encontro com Deus foi Abraço de Pai. Olha que coerência de Deus, que coerência de Deus. E, participando de retiros, encontros, as pessoas me perguntavam se eu estava bem. Eu chegava na igreja, oi, Valzinha, você está bem? Eu não falava com as pessoas, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de falar. Então, lá eu fui me abrindo. Eu percebi lá, poxa, estão interessados no meu dia, sabe? Na minha casa não estavam. Alguém está me perguntando como eu estou. Né? Exatamente. Alguém, Olha que, de alguma forma, está se preocupando comigo. exatamente. Não que eles não se preocupassem, mas
na minha visão, eles não se preocupavam. Então, eu só carregava aquilo. E eu tinha o poder de me destruir em palavras. Se a pessoa dissesse que você era burro, eu acreditava. Se ela dissesse que eu não era boa, eu acreditava. E aquilo ia pegando para mim. Você comprava da forma que era vendido a informação. Exatamente. As pessoas que diziam como eu era, eu não dizia, né? Em resumo, na igreja eu fui evoluindo de alguma forma. Demonstrava carinho para os meus pais esporadicamente, não recebia nada em troca, já tinha aceitado o drama familiar de alguma forma, mas eu era muito aberta para os outros. Também errado, né? Eu não tinha reconhecido que eu tinha que amar dentro da minha casa, eu só amava fora dela. Então, foi a primeira conversão torta, digamos assim. Deus me alcançou através do abraço dele, né? Não tinha vivido pecados grandes, né? Mas ele me abraçou. E eu me reconheci como filho pródigo, sem saber como. Deixa eu só pedir para quem está em casa, talvez você que esteja em casa, você está, puxa, mas parece que ela está falando de mim. Parece que ela está falando da minha história. Muitas pessoas podem estar se identificando nesse momento com a história da Val. E talvez você esteja até se espantando. Talvez você seja até adulto e não tenha se apercebido de que a sua história é mais ou menos igual. Você não recebeu e agora está chegando até uma época da tua vida para você dar, ou seja, você é mãe, você é pai, você tem filhos, você tem sobrinhos, você tem pessoas que dependem de você numa obra, alguma coisa, e você não está sabendo de onde tirar, porque você não sabe de onde alguma coisa nem veio, nem chegou. Então, se você está se vendo na condição da Val, eu tenho que dizer uma coisa para você. A história da Val é a história de muitas pessoas. De muitas pessoas que os pais tiveram que batalhar muito a vida. Pais que não tiveram o mesmo tempo, não tiveram tempo para demonstrar amor, porque a vida era muito dura. Se a vida é dura hoje, para quem não tem dinheiro, você imagina 30 anos atrás, 40 anos atrás, no meu caso, 51 anos atrás, quando eu nasci, como a vida era dura, como nossos pais tinham que se virar para fazer a comida acontecer em casa, o alimento acontecer em casa, as condições básicas acontecerem em casa. Então, nossos pais, eles foram também vítimas de um tempo duro, de um tempo onde a inflação comia tudo, comia o salário do pai em 2 dias. E eu me lembro de muita coisa da minha infância, onde a mãe, do arroz que sobrava, fazia bolinho de arroz, fazia arroz doce, fazia arroz frito, fazia tudo com arroz que sobrava para colocar alimento. Então, talvez você esteja culpando os seus pais de uma forma até ingênua, como muitas vezes a Val também culpou. Mas hoje, Clara convertida, hoje ela entende tudo, hoje ela compreende os fatos. Mas se você é uma dessas pessoas que agora está detectando em você a mesma história, faz o seguinte, pega uma agulhinha e faz assim, ó. Estoure esse bolsão do sofrimento. Porque você vai começar a compreender que Deus sempre esteve com você. E pode te devolver algo que você nem perdeu, porque você não recebeu. Mas pode dar a você uma coisa que você sempre sonhou: amor, carinho, tá bom? Muita gente acaba não valorizando a vida porque não saboreou a vida, né, Tiba? Exatamente. Quem acha a própria vida, vamos dizer assim, um lixo, tende a achar que a vida do outro também é um lixo. Por isso que muitas pessoas defendem o aborto, porque de fato, lá no fundo do coração, ela se acha que tem uma vida muito ruim, que a vida dela não tem valor e não vale a pena. E é isso, ela transfere isso para os outros, ela tende a achar que a do outro também não tem valor, então eu posso tirar do outro, entendeu? Tudo tem ligação. A Val falava, eu ficava recordando uma palestra com um professor fantástico que a gente teve aqui na Canção Nova, ele falava sobre psicologia, e ele dizia que a menina que recebe do pai as palavras de elogio, as palavras de afirmação, a atenção, o afeto, ela cresce, chega num determinado momento,
quando ela estiver lá, na vida dela, na faculdade dela, na balada dela, quando chegar o rapaz para falar no ouvido dela, para tentar pegar ela, vamos dizer assim, que esse é o termo que eles têm usado, ela vai saber distinguir o que é amor e o que não é. A menina que nunca ouviu isso de um pai, ela vai procurar, durante toda a sua vida, a voz de um pai que seja referência. Isso é biológico, desde o ventre materno. A criança já reconhece a diferença da voz do pai e da voz da mãe. Ela já reage diferente no ventre. Quando o pai fala, a voz grave acalma a criança no ventre materno. Isso é estudo recente mostrando isso. Então, a menina, quando recebe a voz do pai, ou melhor, quando não recebe a voz do pai e não tem a voz masculina do pai como referência, ela tende a ficar atenta à voz do pai, que pode aparecer a qualquer momento na minha vida, até depois de adulta, depois de muitos anos de idade. Isso é interessante. Então, algum fato pode ter acontecido, eu não sei detalhes da história dela, mas até pergunto a Val, se aconteceu algum momento assim, que você quis buscar essa voz do pai em alguém. Espera um pouquinho, vai responder depois do intervalo. Porque realmente é isso. Chegou uma hora que Deus entrou na vida da Val e essa conversão ela vai testemunhar para nós daqui a pouquinho. E como Deus se revela como pai, olha só. Né? E qual foi o primeiro momento que ela se sentiu tocada? Na música, abraço de pai. De pai. É isso aí. Quero mandar um abraço para uma senhora que, não sei se está me vendo agora, mas alguém aí na cidade de Paraguaçu Paulista. Por favor, envie um abraço para a dona Edineia. Dona Edineia está acamada, eu pude rezar por ela recentemente. Dona Edineia, ela está com uma memória assim um pouco, a memória recente, está passando por um período um pouco complicado, mas Dona Edineia, um beijo para você. Fiquei muito comovido, porque a senhora tem o mesmo nome da minha esposa. E quando eu fui rezar pela senhora, eu fiquei eternecido. Então, eu sempre vou querer notícias sobre a senhora. Então, olha, um abraço. E um abraço também para o casal que me levou para rezar para essa senhora, que é o Marcos Garmes e a Célia Garmes, que me conduziram até a casa dessa senhora. Foram anjos que me levaram até a casa da dona Edineia. Marcos, Célia, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de rezar ali na casa da dona Edineia e pela sua família também. Um abraço a todos vocês aí. Deus os abençoe muito. Foi uma missão fantástica que vai ficar gravada no meu coração por muito tempo. Tomara que eu nunca esqueça. Eu não posso esquecer o rostinho da dona Edineia, e ela se alegrando com a minha. Eu te conheço desde que você era menino, seu menino. Desde que você chegou na Canção Nova, eu te acompanho. Ai, que coisa mais gostosa. Deus abençoe. Bom, me dá o tom do Compaixão, por favor. A música Compaixão, ela fala mais ou menos isso. Compaixão é um jeito profundo de amar. Com paixão. Padecer com. Padecer junto, sofrer junto, com paixão. E compaixão é um jeito profundo de amar. É o jeito que Deus nos ama. Deus entende a Val. Deus entende os pais da Val. Deus entende você, que talvez esteja falando, puxa vida, essa Val está mexendo comigo. É isso aí. Eu canto para você, saindo para o intervalo, de maneira meio lentinha assim, fica gostoso. E a gente volta porque a Val vai dizer como é que tudo isso começou a mudar na vida dela, tá bom? Experimenta esse amor um pouquinho. É mais ou menos assim. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e nem precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então
Então falei sozinho e na solidão aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação